Então, Luana, voltando aqui, desculpa os problemas técnicos que a gente teve agora, mas eu queria que você concluísse a sua resposta com relação a se as empresas estão se beneficiando dessas ações desse ano para cá. Você está muda para a gente. Para mim, pelo menos, você está... Sim, agora eu estou conseguindo. Eu queria convidar a Karen, tinha outras perguntas no chat, né? A gente vai, dentro do possível aqui do tempo, se endereçar essas perguntas que foram feitas, super importantes. Então, Karen e outras pessoas que estão aqui, por favor, coloquem as perguntas aqui de volta, dentro do que for possível para vocês também. E sobre a questão de oportunismo, enfim, nas empresas, quero até retomar a pergunta anterior sobre a questão da cultura, né? A gente tem aqui no IDBEC a premissa de que cultura é cultivo, né? Então, o cultivo, ele leva tempo. Não é algo que a gente vai conseguir mudar de hoje para amanhã. Mas o fato de não conseguir mudar de hoje para amanhã não significa que a gente não possa ter pressa, né? Então, por exemplo, quando a gente entende que é uma jornada antirracista, significa que hoje eu coloco anúncios para ter profissionais negros, amanhã vai chover profissionais negros para mim? Não. Por uma série de questões, porque a sua empresa é racista, ela não se comunicava com esse público antes, ela não tem pessoas ali dentro para espelhar outras pessoas a entenderem que ela vai entrar e vai conseguir crescer sustentavelmente. Existe, obviamente, no mercado muitíssimos profissionais negros qualificados, mas outros tantos que estão sendo deixados para trás, então a gente também precisa investir em formação. Então, fazer igualdade racial acontecer é algo transversal, contínuo, requer investimento, perenidade. Então, a gente precisa de metas, prazos, investimentos para fazer isso acontecer e continuar fazendo, né? Não é eu quero isso hoje para amanhã, eu quero recrutar 50% de negros amanhã. Assim, não é de hoje para amanhã. Acho que isso precisa ser dito, né? Então, a gente tem trabalhado muito com as nossas empresas essa questão de vislumbrar prazos factíveis e planejar futuro, né? Porque a questão a gente está aqui 132 anos após a abolição da escravatura. Nunca nada foi feito de forma tão perene e rápido e prático, estruturado. A gente não vai conseguir mudar essa realidade de hoje para amanhã, ainda que eu queira, ainda que você que está do outro lado da tela queira, ainda que a gente tenha esse objetivo em comum. E é ótimo ter esse objetivo comum, porque quanto mais comum for o objetivo, mais rápido ele anda. Mas é cultura, é como a cura da Covid, né? Por mais que a gente queira a vacina amanhã, ela não chega amanhã porque tem que passar por uma série de testes. Então, eu costumo fazer a mesma analogia para as pessoas entenderem que o racismo nada mais é do que uma doença social, tal qual o Covid é uma doença. Então, a gente também precisa tratá-la como tal, né? A cura não é um milagre, como você mesmo trouxe. E aí, por exemplo, em relação à questão do oportunismo, eu digo, cara, se o oportunismo for uma veia, uma mola para você tornar esse oportunismo algo oportuno, ou seja, é oportuno falar sobre isso agora, você negligenciou isso a sua vida inteira, mas agora você entendeu que é preciso falar. Ok, vamos falar. Né? Você justamente estava falando desse limiar, né? Do fazer ou não fazer. Entre fazer ou não fazer, prefira fazer. Mas o passo seguinte deveria ser fazer continuamente. E é isso que o manifesto quer despertar nas pessoas. O que eu posso ter como uma listinha? Aqui do meu lado, no meu computador, como no meu post-it, tipo, leia autores negros, né? Que é até uma pergunta que a Karen trouxe. Patrocine artistas negros, compre de empreendedoras negras. Direcione mais esse olhar intencionalmente para a população que tem sido vulnerabilizada. E aí vem uma questão também que eu retomo, que a gente estava falando aqui, que a Grazi trouxe, não é por favor, é por entender que sem acessar essas histórias, sem acessar essa gama de empreendedores, você mesmo está perdendo para a sua própria formação pessoal e profissional. Você está tendo uma parte da história, você não está vendo todo da história. Então, a questão do ser antirracista não é eu vou ser por favor ao outro, mas por favor a mim mesmo, inclusive, porque eu estou perdendo uma série de informações que eu nunca tive acesso e uma visão de mundo que eu poderia ter para poder
produzir novos produtos, ter novas inovações, inovar na minha empresa, no meu ecossistema, na minha família, nas minhas relações pessoais, nos assuntos que eu trago para a mesa, você é uma pessoa mais interessante, enfim, para tudo. Eu acho que vale para tudo, para toda a esfera. E aí, a gente tem visto, especialmente, aqui dando um pouco mais de nome a tudo isso, a gente tem acompanhado uma empresa já há 3 anos, que é a Egeia, é uma empresa de saneamento básico. É nítida a mudança de cultura por cultivo, ou seja, 3 anos, eu não estou falando de 2 semanas ou um dia, né? Onde a gente teve programa de sucessão de carreira com um recorte racial, ou seja, uma determinada meta ali dentro do programa de sucessão de carreira, letramento de norte a sul do Brasil, para vários grupos de trabalho trabalharem localmente a pauta, porque ser negro no Nordeste não é ser negro no sul do país. Então, tipo assim, o que eu quero dizer é, existem nuances étnicas, ou seja, culturais, dentro da questão racial, né? Então, raça e etnia não é a mesma coisa. Então, quando você ser negro no sul, não é ser negro no sudeste, porque existem questões étnicas diferentes dentro de uma mesma raça negra, né? Ou branca, ou indígena, enfim. Então, quando a gente entende essas diferenças e se aplica para ter esse letramento, a gente começa a acessar uma série de informações e de inovações e de possibilidades, até para o próprio negócio. Então, nos últimos anos, a Egeia vem crescendo num ritmo dobrado, inclusive em termos de conseguir novas concessões. O modelo de negócio da Egeia é de concessões. E aí eles ganharam vários prêmios, inclusive, de reconhecimento de como um programa que pauta a questão racial tem sido um diferencial na missão da empresa em termos de desenvolvimento socioeducativo dentro das comunidades, dentro das localidades onde eles estão. Então, em última instância, a própria pauta antirracista, que também vem trazendo resultados em termos de contratação e mudança do corpo da empresa, também tem se atrelado a mais um argumento para conseguir a expansão e também trazer benefícios para a comunidade local, porque eles também fazem um prêmio muito legal que a gente ajudou a desenhar, chama Prêmio Respeito da União nas Escolas, onde a gente se articula com escolas locais para poder fazer com que essas escolas premiem professores que pautem a questão antirracista. Então, tipo, não se trata só de desenvolvimento dentro da empresa, se trata de um desenvolvimento fora da empresa, articulando a cadeia de valores, se trata de algo que tem que estar linkado com o negócio, ou seja, é transversal, é cultura, é cultivo. Hoje a Egeia é a empresa que está mais avançada no selo para a gente, né? O que significa que ela não é racista? A Egeia é uma empresa que também tem parte nesse racismo estrutural, mas estão comprometidas a longo prazo na mobilização de recursos para a pauta antirracista. E é isso que a gente quer provocar nas outras empresas. Metas, prazos, investimentos para olhar essa pauta da forma como ela precisa ser olhada, a longo prazo e de forma perene. Perfeito, Luana. Queria, então, aproveitar para trazer exatamente uma pergunta da Karen. Né? Ela quer saber o seguinte, se vocês acham que uma maior diversidade nas empresas contribui para promover o reconhecimento desse privilégio branco. E também quer saber de que forma que isso pode acontecer, né? A gente já falou aqui da questão da cultura, da questão da educação, mas de questões práticas mesmo. O que vocês podem trazer de exemplo para que essa entrada das pessoas negras façam com que essa educação do privilégio branco seja reconhecida e seja entendida e torne o equilíbrio para a empresa? Pode ser a Grazi? E aí a gente fecha com... Tá bom. De fato, assim, para a gente reconhecer esse privilégio branco, a diversidade ela precisa estar instalada, né? Então, um ambiente, uma cultura, uma organização que vai mudando o seu ecossistema, na verdade, ele vai incluindo a diversidade que está fora dele para dentro dele, né? De fato, começa a tornar evidente essa questão do privilégio branco. Agora, isso significa dar voz, dar espaço, dar tomada de decisão, dar crescimento, dar oportunidade de carreira, né? Não é contar o número de pessoas e estar resolvida a questão, né? Quanto a gente permite que isso, de fato, seja um espaço de diversidade, né? Eu lembro,
30 anos atrás, quando eu me formei em engenharia, que eu morava em São Paulo e precisei prestar um serviço num cliente no Rio Grande do Sul, eu cheguei na porta da empresa com os equipamentos embaixo do braço para fazer a instalação que eu precisava fazer, e a pessoa que me recebeu lá disse assim, não, mas você não pode entrar aqui na fábrica. Eu disse, por que não? Porque você é mulher. Então eu falo, gente, isso aconteceu há 30 anos atrás, né? Uma mulher não podia, era proibido a mulher entrar na fábrica, e eu perguntei, mas por quê? Ah, porque fica distraindo os operadores e pode causar acidente de trabalho, né? Então, assim, esse que a Luana traz, é longo prazo, assim. Hoje, claro, é um absurdo você pensar que você vai ser proibida de entrar no lugar porque você é mulher, mas isso já foi realidade, né? Então, assim, não é simplesmente ter a diversidade racial dentro da organização, é dar voz para ela, é trazer o assunto para a pauta sempre, é entender como as pessoas estão se sentindo em relação a isso, é ouvir, ouvir e ouvir. As soluções, os caminhos estão nas pessoas, estão nas equipes, a gente não precisa ficar elucubrando grandes coisas, é ouvir, é ter espaço para essa escuta, para essa pergunta, é para lidar com o que vem, né? E a gente realmente construir soluções. Botar para dentro e parar de escutar, aí é oportunismo. Né? Certo. E você, Luana, qual a ação prática? Assim? Eu vejo muito essa questão da liderança também, né? Total. Negra dentro das empresas, fazendo essa diferença. Total. Eu acho, assim, trazendo em termos que a gente tem visto funcionar mesmo, acho que letramento de maneira geral, né? Acho que para todo mundo. Eu acho que para as pessoas brancas, o letramento antirracista é aquilo que eu trouxe, né? Faz com que você enxergue e tenha uma visão de mundo que por muito tempo você não teve acesso a ter na escola, porque a nossa educação é eurocentrada, né? Enfim, a gente só acessa uma pequena parte do conhecimento. Então, quando a gente aprende que o branco não é o neutro, apesar de a gente ter entendido como central, a gente entende que o branco é só parte do todo e não é o todo. Então, isso já é uma mudança completa de paradigma no que diz respeito ao desenvolvimento de produto, a você entender que se a sua empresa não tem outras pessoas negras, indígenas, você não está falando com todo mundo. Então, cai uma ficha muito importante para quem quer levar isso a sério. Então, letramento constante, eu acho que é fundamental. Eu acho que assim como a gente tem letramento, né, como a Grazi trouxe aqui, tipos de alfabetização, né, constantes em relação à questão digital, à questão de e-commerce. As empresas já investem muito em vários tipos de treinamento. Falta realmente um investimento constante na parte de treinamento racial. E atenção, eu nem estou falando sobre viés inconscientes, porque dentro dos viés inconscientes, geralmente, a questão racial fica até meio perdida. Eu estou falando de treinamento racial mesmo, para as pessoas aprenderem a lidar com essa questão de forma bem direta mesmo. E aí eu acho que, para além de trazer para dentro, complementando o que a Grazi trouxe, a gente também precisa de um plano de aceleração de carreiras. A gente tem visto muito isso como um próximo passo que muitas empresas estão dispostas a dar, que eu tenho aqui negros que eu contratei como estagiários, assistentes e tal, mas se eu não promover um plano absolutamente intencional da aceleração de carreira desse profissional, eu vou perder esse profissional, porque a minha empresa é racista, então ele com certeza, ou ela com certeza já estão passando por microagressões. E se eu não catalisar aqui a carreira dessa pessoa a ponto dela entender que eu preciso dela aqui a longo prazo, até para que essa estratégia ela se desenvolva não só pela via da conscientização, mas pela via da representatividade, eu preciso desenvolver um plano intencional de aceleração de carreira. E também a parte de escuta, a parte também muito dos grupos de trabalho, né? De você ter grupos de trabalho nas empresas para poder fomentar essas discussões de maneira perene, constante, a partir do ponto de vista das pessoas que já estão ali, né? Então, eu acho que ouvir as pessoas que já fazem parte desse ecossistema é absolutamente fundamental, porque às vezes a gente quer tanto contratar pessoas de fora e não consegue sequer ouvir as que já estão dentro. E é fundamental pegar e ouvir as pessoas que já estão ali dentro para construir algo e dar suas opiniões e fazerem parte dessa construção. Muito obrigada. Então, a gente está aqui quase, né, a gente está estourando um pouquinho o nosso tempo, mas eu acho que vale a pena
só para a gente encerrar falando das nossas metas agressivas aí para 2021, a gente continua aqui, por exemplo, dentro do Sistema B, tendo a causa de desigualdade racial sendo um dos nossos pilares de 2021, junto com a causa de crise climática, porém a causa dando muita força e continuando com ações e uma lupa muito grande na questão racial, né? E a gente tem essa meta de crescer o manifesto, né? Ser antirracista. A gente quer 50 mil compromissos assinados por pessoas físicas, a gente quer contar com 500 empresas em 2021, né? Então, eu queria saber com vocês, assim, quais são os próximos passos, o que vocês acham, quais são as lições desse manifesto, o que vocês pretendem com esse manifesto daqui para frente. Grazi. Então, assim, ele segue estando nas nossas comunicações, nas nossas pautas, nas nossas campanhas. A gente tem uma frente que se consolidou muito ao longo desse ano, que foi a formação de embaixadores e embaixadoras certificados do capitalismo consciente, que falam em nome dele por onde eles atuam. E eles são os representantes das pautas do Instituto, aonde quer que eles estejam. E essa é a nossa preocupação, que eles estejam espalhados pelo Brasil, né? Então, o Manifesto Antirracista, assim como outras pautas aí que são cruciais para o movimento capitalismo consciente, estão se usando dessa rede de infiltrados, vamos chamar assim, que são pessoas que foram letradas, foram preparadas, foram treinadas para falar disso e estão se espalhando pelo Brasil todo. Então, a gente teve a formação de 50 pessoas ao longo desse ano e agora, a partir do ano que vem, a gente vai quadruplicar esse número e fazer crescer essa mobilização regional, essa mobilização local para este tema também, né? Porque a gente vê uma aderência de empresas que estão muito no holofote, né? Empresas que estão sendo pressionadas, né? A gente sabe que hoje as empresas são uma caixa de vidro, a gente olha para tudo que elas fazem, está tudo transparente, está tudo à amostra ali, né? Então, as empresas que estão muito pressionadas para se posicionarem, elas estão olhando para isso, estão perguntando como é que elas podem contribuir mais para isso, né? Mas como é que é aquela empresa que fica no interior do interior do interior, de uma região super afastada e que pratica racismo e que aquele racismo tem uma influência social enorme a ponto de uma criança nunca acreditar que ela vai poder transformar isso ao longo da vida dela, né? Então, assim, a gente precisa penetrar mesmo, a gente chama de infiltrados, a gente precisa hackear o sistema e infiltrar pessoas que falem disso por onde for, né, onde realmente tudo isso acontece. E aí, super concordo com a Luana quando ela diz que a escolha seja por oportunismo, mas que vire oportuno, né? Então, assim, se a porta de entrada está aberta, a gente consegue mostrar que dá para fazer diferente, a gente consegue mostrar que é importante. Uma vez mexendo na cultura, aí a gente já começa a provocar alguma entropia, alguma movimentação para as coisas serem olhadas e aí vira oportunidade, né? Então, dentro do capitalismo consciente, a gente acredita que todas as empresas merecem chance de olhar para as doenças sociais que elas provocam, o que elas causam. Até porque, se não o fizeram antes, a gente não pode assumir que foi por falta de interesse e má vontade, né? A gente assume que, ao despertar a consciência e querer mudar daqui para frente, elas serão sempre bem-vindas. Que ótimo. E assim, no caso da Luana, eu queria que você também respondesse essa pergunta, Luana, mas eu sinto que você tem uma inquietude com relação ao movimento global que isso pode se tornar. Então, eu acho que o momento da gente ouvir de você aquele chamado, aquele brado que você tem, que você carrega muito bem, como forma realmente de ativar e de liderar esse movimento. Você é uma das maiores lideranças que a gente tem no Brasil e também no mundo sobre essa questão antirracista. E eu queria, assim, meio que encerrar com essa tua fala, explicando assim, o que esse manifesto vai, como ele pode seguir daqui para frente, quais são as lições aprendidas e o que ele pode fazer para melhorar especificamente nessa questão global. Maravilha, Marcinha. Obrigada pela questão. Eu vejo o manifesto como uma semente,
né? Uma semente muito potente e com muitas possibilidades de germinar de tantas outras formas. Eu acho que, obviamente, ter a meta de 50 mil pessoas e 500 empresas é super importante, dá para a gente um arcabouço numérico, mas o que me inquieta nesse momento, eu acho que a gente tem potencial como organizações para fazer, é de fato provocar uma conversa global sobre o assunto. Eu não acho que ela esteja ocorrendo e hoje tenho ainda mais certeza disso. Eu acho que cada um está fazendo um pouquinho dentro dos seus próprios cantos, então você tem um pouco de movimento, um pouco não, muito movimento nos Estados Unidos, né, e 5 bilhões de dólares sendo movimentados pela pauta só esse ano de 2020, 22% a mais do que foi movimentado nos últimos 10 anos, praticamente, só por causa de George Floyd, e isso é uma oportunidade de fazer alguma coisa global acontecer. No entanto, esse dinheiro, essa força que se tem lá para discutir essas questões, não se chega aqui nem por via das instituições, né, que estão presentes lá e cá, nem por via da financeira mesmo, dos investimentos ficam muito ali engessados no território dos Estados Unidos. E aí eu acho que a gente aqui, como pessoas que estão vendo isso de uma forma... Primeiro que eu digo de um lugar onde a população negra é maioria, portanto, né, então de uma forma até muito mais numericamente sensível, né, então a gente tem aqui 3 vezes mais do que a população negra nos Estados Unidos. A gente pode justamente fomentar para que essas conversas globais elas aconteçam em paralelo com as conversas que eu concordo com a Grazi que tem que acontecer, muito mais localizadas e movimentadas por embaixadores. Só que eu acho que quando a gente está falando de celeridade, a gente não pode esperar que uma coisa aconteça para que a outra também aconteça. Então, eu espero que o manifesto possa provocar essa conversa global sobre a temática antirracista, que é puxar, por exemplo, o capitalismo consciente que está presente em outros países para também discutir essa questão, que é puxar o sistema B que está presente em outros países para também discutir essa questão, para que a gente possa fazer isso em paralelo, até porque a gente sabe que essa é uma pauta que anda muito pela influência. Então, se há influência de outros países dos quais essas empresas estão sediadas, por exemplo, sei que o capitalismo consciente tem uma forte veia com a Alemanha, e o sistema B tem uma forte conexão com os Estados Unidos. Então, se a gente consegue movimentar os ecossistemas por lá, para olharem mais incisivamente para essas questões e fomentarem as empresas seladas B nos Estados Unidos e as empresas que fazem parte do ecossistema do capitalismo consciente na Alemanha, necessariamente quando essas empresas se movimentam nas suas sedes comprometidas com a pauta antirracista, isso reverbera no Brasil também. Então, essa é uma forma de advocacy, de pressão social, que eu acredito que o manifesto também possa ter para além do alcance das assinaturas. Então, fica aqui um convite, Marcinha, para você convidar mais a Elonda para a conversa, Grazi, para você chamar mais pessoas aí da Alemanha e dos outros países onde o capitalismo consciente está presente, para a gente poder fazer essa conversa global acontecer em paralelo com as nossas ações aqui nacionais, assim a gente dá mais celeridade a essa causa que é nossa. Estamos juntos, estamos muito. Muito bom. E esse chamado é um chamado realmente para a ação e com certeza ele vai ter uma resposta boa em 2021. Aqui a gente tem o nosso compromisso como coalizão. Eu queria encerrar esse webinar agradecendo a participação das duas, da Grazi Merlinda, da Luana Genot. Foi um webinar pesado, de gente poderosa, e eu queria, assim... tão pesado que o link caiu. Tão pesado que o link caiu, a gente voltou correndo, mas está aqui o nosso registro, que está gerando um material que a gente vai usar aí, por mais um pouquinho para frente, né? E eu queria encerrar apresentando um vídeo que nós, como coalizão, fizemos para representar esse chamado, esse brado pelo movimento Seja Antirracista. Eu vou encerrar com esse vídeo e queria agradecer, um abraço, boas festas para vocês, que seja um ano maravilhoso para a gente, de luta e de conscientização e de call to action, né? De ação, tá certo? Vou passar aqui, deixa eu chegar aqui no meu vídeo, que eu acabo falando, e aí agora eu vou apresentar ele aqui. Vídeo inspirador, hein? Assistam. Gente, o vídeo está dando aqui um link inválido. Ó dia, ó céus, não acredito nisso, mas eu vou ver de outra forma aqui que eu consiga passar.
Vocês podem deixar suas mensagens para 2021, enquanto eu acho o vídeo aqui. Então, aproveito para desejar boas festas para todos e todas. Acho que eu encerro o ano assim, de uma maneira lindíssima, batendo papo com Márcia e Luana, assim, fã das duas, né? Então, presente, estar aqui com vocês falando desse assunto. E que 2021 seja regenerativo em muita coisa, né? A gente está regenerando tantas coisas, né? E que a gente, de fato, consiga regenerar essa pauta aí para um movimento muito maior. Contem com o Capitalismo Consciente Brasil. Gente, eu vou ficar devendo o vídeo para vocês, porque eu não estou conseguindo passar ele aqui. A URL está dando inválida. Não sei o que está acontecendo. Deixa o link no Vou botar chat, o link no né? chat. Isso aí. Então, agora, colocando o link no chat, nesse minuto, antes da gente encerrar. Luana, dá teu tchau, então. É isso, gente. Enfim, aproveitem, curtam o IDBR. Márcia, você também podia compartilhar a tua tela, né? Talvez. Sim, acho que já tem alguém fazendo isso, ó. Que pessoa perfeita. Só quero deixar minha mensagem dizendo: curtam o IDBR, simigualdaderacial.com.br, assinem o manifesto sejaantirracista.org. Olha o nosso vídeo aí. A gente responde diretamente dentro do Live e também nele. É isso aí, gente. Muito obrigada. E que a nossa coalizão siga forte ano que vem. Um beijo grande, obrigada. Obrigada. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau.